Deus abençoe todos e todas. Hoje, mais um domingo que nós estamos aqui diante do nosso Deus. E o Senhor, Ele sabe quanta alegria. O Senhor sabe quanto ânimo nós colocamos no nosso coração e na nossa alma. Por enquanto, nos dias domingos, para assistir o ensinamento, para aprender a doutrina e ter a vontade de servir a Deus, porque tem muitos irmãos e irmãs que escrevem para mim e falam que eles têm a vontade de servir a Deus, de trabalhar para Deus. Eles querem ter os dons maravilhosos que o Senhor tem falado para nós em Efésios, lá quando o apóstolo Paulo falou para nós em Efésios que o Senhor tinha colocado na igreja apóstolos e profetas, que ele tinha colocado evangelistas, pastores, mestres. Os mestres são os doutores da lei também, que fala na Bíblia, pessoas que têm doutorados na palavra do Senhor. E o Senhor tem colocado todos esses dons na sua igreja para aperfeiçoar a vida espiritual de cada homem e cada mulher que vem ao conhecimento de Deus. Então, esses dons são para eles e são para aquilo. Diz na Bíblia que toda igreja tem que ser perfeita, porque o Senhor vai apresentar uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga para Ele mesmo. E o que tira aquelas manchas, aquelas rugas da igreja, aquelas imperfeições? Os dons que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, os pastores têm. Então, na verdade, temos que ter muitos para trabalhar e participar nesses ministérios, nesses trabalhos maravilhosos de aperfeiçoar os crentes a cada dia que se passa. Todos os dias nós precisamos do consolo de Deus, do chamado de atenção do Senhor. E o que melhor do que o Espírito Santo dele para nos guiar, para nos orientar, sendo o nosso mestre principal. Ele está conosco e ele nos ensina e nos guia. Então hoje nós vamos relembrar a doutrina, nós vamos relembrar do que o Senhor disse para nós quando o Espírito Santo diz que não é para nos desanimarmos, não é para ficarmos desanimados, porque tem muitas pessoas que têm ficado desanimados nesse tempo da pandemia, muitos têm voltado atrás, eles estão desanimados, sem forças, mas não, eu acho que hoje nós vamos conseguir ler alguns versos para refletir e nós mesmos vamos conseguir aqui dar esse ensinamento para todos nós, para animar os corações de todos com o que está escrito na palavra de Deus e que o Espírito Santo sempre nos lembra. Mas antes disso, vamos cantar para o Senhor. E vamos cantar para o Senhor, então vocês podem se sentar, podem ficar confortáveis nas suas casas, cada um de vocês, fiquem confortáveis. Aqueles que têm o inário, vocês podem pegar ele e abrir no hino 103, que chama Quando Eu Te Amo Mais. É o que nós dizemos para o Senhor. Senhor, quando eu te amo mais, então tu estás perto de mim. Quando eu te amo mais, diz aqui que Deus, o Senhor, nunca vai faltar para nós. Ele sempre vai ficar do nosso lado, ouvindo as nossas orações, os nossos pedidos, olhando e vendo também as nossas tristezas de alguns. Então, o Senhor, Ele está sempre do nosso lado. Por causa disso, também vamos cantar Quando Eu Te Amo Mais, quando eu me entrego mais para Ti. E no 103, quando eu te amo mais, nós vamos cantar aqui, como nós fazemos todas as vezes, sem a música de fundo, para que o Senhor também possa se agradar e veja que nós temos um instrumento natural que Ele deu para nós, que é o nosso coração, porque nós fazemos com todo o nosso coração. Cuando te quiero, cerca tú estás, mi buen Jesús, no me dejarás. Con tu potencia me sostendrás cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero
tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más, cuando te quiero, listo tú estás, y abandonarme nunca podrás. Paz por tristeza siempre me das, cuando te quiero más, cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más, cuando te quiero, no faltarás, hora tras hora, tú me guiarás, tiernos cuidados tú me darás, cuando te quiero más, cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más, cuando te quiero, allí tú estás, con tu presencia me apoyarás, brota tu fuente de gran solaz, cuando te quiero más, cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele sabe que nós amamos Ele e quanto que nós amamos Ele, quanto nós admiramos a obra dEle, a existência dEle. Tem pessoas que falam que, na verdade, é energia. Então, eles acreditam na energia. E eles falam que a energia está escondida no cérebro, num canto do cérebro, que não dá para achar ela no cérebro. Mas eu fico pensando, se aquela energia estivesse no cérebro somente, e infelizmente aquela pessoa acabasse passando por um acidente onde ela machuque o cérebro, a cabeça, então a energia dela vai ficar só lá. Então vai acabar a energia daquela pessoa naquilo que as pessoas confiavam e achavam que tinham que se revestir todos os dias daquela energia. Por causa disso, eu falo para as pessoas que buscam e acreditam e confiam em energias que nós temos que acreditar e confiar numa energia que não está no cérebro, mas que está no universo, que cobre a totalidade do universo. Tem uma energia, tem um poder, tem um ser poderoso, sobrenatural, que dirige as forças da natureza, que dirige tudo. Ele realmente tem poder.
esse ser sobrenatural realmente tem uma energia forte o suficiente para fazer todas as coisas, e é nessa energia que nós temos que confiar naquele ser sobrenatural. Em português, nós falaríamos Deus, ou nosso Senhor, o Criador, o dono da criação. Cada idioma tem um jeito de chamar o Salvador, o Criador, o dono da criação, aquele que governa sobre todos nós. Mas do mesmo jeito, Deus entende todos os idiomas, ele entende e compreende a linguagem do nosso coração. É essa linguagem que nós falamos continuamente para Ele e que fica aqui diante da presença dele. E tem muitas pessoas que hoje estão aqui conosco, muitos, eu não sei se o irmão já sabe, o irmão diz para mim que tem 50.300 pontos que nós poderíamos multiplicar por 10 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas que talvez estejam assistindo ao ensinamento todos juntos. Então, como vocês conseguem enxergar, temos muitos irmãos e irmãs e pessoas em volta de nós que têm a vontade de abrir o seu coração e seguir o caminho de Deus, ou pelo menos ouvir a palavra de Deus e aprender dele. É muito formoso, então sejam todos bem-vindos. E eu sei que no decorrer do ensinamento, mais pessoas, mais pontos vão se adicionar ao ensinamento até chegar num certo nível. Então, isso aí é muito bonito e formoso. Que o nome do nosso Deus seja honrado e glorificado por todos vocês, milhares de pessoas, milhares de corações, milhares de bocas ou línguas falando e dizendo glória a Deus, bendito o nome de Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós acreditamos em Ti, Te louvamos, Te bendizemos. Nós estamos aqui diante de Ti para receber o Teu amor, a Tua misericórdia, os Teus benefícios. Milhares de nós estamos falando isso. E eu acredito que o Senhor vai nos ouvir, porque se o Senhor ouve a oração de uma pessoa, como Ele não vai ouvir a oração de milhares de pessoas juntas? Agradecemos o Senhor e agradecemos o Senhor também pela tecnologia. E como eu disse para vocês no começo, tem muitas pessoas que têm desistido da vida do Senhor. Elas têm ficado desanimadas, têm desistido por causa de ficar fechados em casa, pelas restrições, pela falta de trabalho também, porque as empresas têm fechado, os trabalhos têm acabado. Muitas pessoas estão sofrendo essa calamidade, essa tragédia, e o que resta para nós é pedir para Deus ter misericórdia, para Ele tirar tudo isso aqui, para Ele nos ajudar, para nós conseguirmos viver bem. E vamos falar daquelas pessoas que ficaram desanimadas, elas ficaram desanimadas, desistiram do caminho do Senhor, da vida espiritual. Nós temos duas vidas, a vida espiritual e a vida material. E nós vivemos no mundo, mas aquelas pessoas que já conhecemos a Deus, estamos tentando viver uma vida espiritual também, mesmo morando no mundo e fazendo muitas coisas lá, mas nós tentamos também viver a vida espiritual que Deus quer que nós vivamos. E quando nós formos lendo a Bíblia, vamos conseguir aprender e diferenciar o que é viver o espiritual e o material, o físico. Mas hoje nós vamos ler alguns versos que Deus sugeriu para algumas pessoas na Bíblia, na antiguidade. Ele sugeriu para eles não desistirem, porque eles iam ter umas garantias, uns benefícios se eles não desistissem. E é o que nós vamos ler para que nós consigamos nos encher desse ânimo, para que nós possamos edificar a nossa vida espiritual e aquelas pessoas que estão desistindo, para elas ficarem animadas novamente, para elas terem forças novamente, para ficar no caminho do Senhor, porque a pessoa que não desiste recebe muitos benefícios do Senhor. É o que diz em Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 21. Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 21. Moisés, ele relembrou para o povo que tinha saído, porque eles já tinham saído do deserto, eles tinham morado 40 anos no deserto, e aqui no livro de Deuteronômio, eles estavam à beira do Rio Jordão,
Moisés, ele já estava prestes a entregar o seu cargo a Josué, que era o sucessor dele, porque Moisés, ele já ia subir na presença de Deus, mas ele quis relembrar para eles os mandamentos, as leis, que é a mesma coisa, as regras, as leis, os mandamentos é a mesma coisa. São diferentes palavras, mas é a mesma coisa. E ele quis relembrar para o povo de Israel, aqueles que tinham sobrevivido aqueles 40 anos no deserto, porque vamos lembrar que as pessoas que saíram do Egito, eles acabaram morrendo no deserto. E aqueles que já estavam prestes a cruzar o Rio Jordão e chegar na terra de Canaã, era a nova geração. As crianças, aqueles que tinham nascido depois, foram eles que conseguiram entrar na terra de Canaã. Porque os adultos que saíram do Egito, eles foram castigados e morreram no deserto. E era uma nova geração, então Moisés tinha que ler novamente a lei para eles não se esquecerem de nenhum dos estatutos do Senhor, para eles conseguirem praticar eles, fazer eles. Então ele falou para eles uma coisa de desistir. No verso 21, bem, no verso 20, Moisés disse para o povo: além disso, o Senhor teu Deus enviará vespas sobre os inimigos deles. Ele queria lembrar para eles que eles iam ter que lutar contra muitos inimigos na terra de Canaã, porque tinha muitas cidades, muitos povos e cada um tinha o seu rei, tinha o seu líder. E eles iam tentar impedir os israelitas de possuir a terra de Canaã. Então, eles iam ter que lutar, eles iam ter que batalhar. E Deus falou para eles que ele ia ajudar eles nessas guerras, só que eles tinham que não desistir. Eles tinham que ser fortes, corajosos e amar e venerar a Deus e cumprir os mandamentos dele. Por causa disso, diz: além disso, o Senhor teu Deus enviará vespas sobre eles, até que pereçam os que fiquem e os que se tenham escondido de diante de ti, do povo de Israel. Não desfaleças. Moisés disse para o povo: não desfaleças diante deles, dos inimigos deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. E aí então ele continuou fazendo promessas para eles, que era para eles não desfalecerem, porque o Senhor ia dar a vitória para eles por cima de todas essas nações. Eles iam conseguir possuir aquelas terras, mas era para eles não desistirem, era para eles não cansarem. Era para eles não ficarem desanimados, porque se eles fizessem aquilo, então eles não iam conseguir o triunfo, a vitória que eles queriam, eles não iam conseguir obter aquilo que eles tinham, o objetivo deles, que era ser donos daquele território. Então, isso aqui serve para nós também. Nós também temos que pegar esse ensinamento para nós, porque hoje Deus tem feito muitas promessas para nós por meio do Espírito Santo, por meio da profecia, ou de alguns sonhos, ou visões, ou revelações de Deus. Ele tem feito muitas promessas para nós vivermos este presente agora ou o futuro cheio de bênçãos. Mas Deus não quer nos ver desistir em momento nenhum. Ele não quer que chegue uma hora que nós fiquemos desanimados, tristes, e então não vamos mais orar, não vamos mais ler a Bíblia, não vamos mais ouvir os ensinamentos, não vamos mais ouvir nada nem aprender doutrina porque ficamos desanimados. Porque aí então Deus, ele não pode cumprir as promessas que ele tem feito para você. Deus não pode abençoar você. E aí tudo fica só na promessa. Porque aquele Deus que agiu milhares de anos atrás, ele também está agindo hoje. É o mesmo Deus. Ele não fica ultrapassado. Ele é o mesmo. E nós, então, também recebemos dele muitas promessas, e se nós desistirmos, então ele não vai dar para nós o que ele prometeu. E aqui no capítulo 20, ele continuou insistindo para o povo, em Deuteronômio 20, no verso 3, ele continuou insistindo para o povo a mesma coisa. Ele disse:
Bem, no 1 diz: Quando sairdes para a guerra contra vossos inimigos, se virdes cavalos, carros e um povo mais numeroso que vós, não tenhais temor deles, porque está convosco o Senhor vosso Deus, o qual vos tirou da terra do Egito. E quando vos aproximardes para combater, o sacerdote se colocará de pé e falará ao povo, e lhes dirá: Ouve, Israel, juntai-vos hoje para batalhar contra vossos inimigos. Não desmaie vosso coração, não temais, nem vos abaleis, tampouco vos desalenteis diante deles. É para tirarem a angústia, para tirarem o temor, o medo de vocês. Não é para vocês existirem, porque Deus é poderoso. Ele fez uma promessa para eles, porque o Senhor vosso Deus vai convosco para pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Então, hoje, também vamos pegar esses versos para nós hoje, porque contra quem nós ficamos lutando? Hoje também nós temos que lutar, temos que ficar batalhando contra inimigos, contra um inimigo muito poderoso. E esse inimigo, ele tem um exército muito grande também. O inimigo, o diabo, ele tem milhares de soldados que prestam serviços para ele. Ele tem o seu exército. E como hoje a nossa luta é espiritual, não é mais física, que nem no tempo que nós estamos lendo aqui, nesse tempo era física a luta contra seres humanos. Mas hoje, contudo, naquela época, Deus ficou do lado do seu povo, com aquelas pessoas que seguiam ele e acreditavam nele. E ele dava vitória para eles. E hoje nós também estamos lutando. Hoje também temos uma luta e temos um inimigo poderoso que tenta vir contra nós às 24 horas do dia. Ele fica nos atacando, esse inimigo, e é invisível, é espiritual. Nós não conseguimos enxergar as armas dele. E nós também não temos armas físicas para lutar contra aquele inimigo. Hoje, então, também Deus tem feito promessas para nós, e Ele faz promessas para nós. E Ele diz que não é para nós desistirmos, porque nós temos conhecido o caminho dEle, nós temos conhecido o Evangelho dEle. Nós temos fé, nós temos acreditado. Então, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar paz e felicidade, alegria, Ele vai abrir portas de bênçãos para nós termos trabalho, moradia, comida, roupa, para nada faltar na nossa casa. Mas nós temos que ser corajosos, não desistir, temos que lutar contra aquele inimigo, lutar. E se nós não desistirmos, formos fiéis, ficarmos animados no caminho dele e continuarmos em frente, ele vai nos ajudar. Então, quando o Senhor disse aqui, o Senhor vosso Deus vai pelejar por vós, o Senhor também hoje ele vai lutar por nós. Ele vai nos defender daquele inimigo poderoso. Se lembrem que ele defendeu Jó. Quando aquele inimigo poderoso desafiou o Senhor, e o inimigo disse para o Senhor: Vai, bota uma prova em Jó e tira dele tudo que ele tem, porque Jó só te ama porque deste riquezas para ele. Jó é um homem muito rico, por causa disso ele te ama, pelas riquezas que deste para ele. E se tirares dele tudo, Jó vai reclamar contigo, ele vai desistir, ele não vai mais te seguir, ele não vai mais te amar nem te honrar. E Deus disse: não vai acontecer desse jeito. Porque Jó tem sido um homem corajoso, forte, justo, reto, que teme a Deus. Ele nunca desistiu, ele nunca vai desistir. E eu vou ajudar ele, eu vou ficar do lado dele. Então, pode ir em frente, tentar machucar ele, porque ele não vai desistir. E isso aconteceu realmente. Aquele inimigo poderoso tentou vir contra Jó, tirou tudo dele, adoeceu ele, mas Jó nunca desistiu. Ele continuou em frente até o momento que Deus deu para ele de volta as bênçãos dele. E Deus
fez muitas promessas para ele e com certeza já tinha feito para ele antes, deu para ele muito mais do que ele tinha antes, abençoou ele porque ele não desistiu. Mas Deus ficou do lado de Jó, fortaleceu ele, ajudou ele para ele conseguir aguentar a dor, para ele tolerar aquela prova tão difícil que o inimigo tinha colocado para ele. Porque nós também temos esse inimigo, todos nós temos esse inimigo e ele constantemente tenta nos perseguir. De algum jeito ou outro, ele tenta nos perseguir e fazer maldades. Ele usa até as pessoas ao nosso redor, a nossa família, no lar, os pais, os filhos, os irmãos, os parentes, os vizinhos. Ele usa as pessoas no trabalho, os seus colegas de trabalho, de estudo. Ele usa os seus chefes ou os obreiros, quem for. Aquele inimigo usa eles para eles tentarem vir contra nós, para eles tentarem nos machucar de um jeito ou do outro, de uma forma direta ou indireta. Desse jeito, o inimigo trabalha e por causa disso nós não podemos desistir em momento nenhum, porque se você desistir, aquelas pessoas que eu fiquei sabendo que desistiram, quando vier uma doença na sua vida ou vier uma prova muito difícil, para quem você vai orar se você já desistiu de Deus? Como você vai falar, ai Senhor, eu desisti, eu parei de ouvir os ensinamentos, eu parei de ler a Bíblia, mas agora eu tô com uma prova, eu tô doente, ou ó, eu tô sem trabalho, eu preciso começar a pedir dinheiro na rua, o que eu faço? Eu não posso pedir para você porque você tá bravo comigo, porque eu desisti, porque eu abandonei o teu caminho, porque eu rejeitei, eu me afastei dos teus caminhos. Então agora eu tenho muita vergonha para me apresentar diante de ti. As minhas orações não vão ser ouvidas. É o que você vai ter que falar para o Senhor. Então não podemos desistir. Nos momentos difíceis, não é culpa de ninguém. O único culpável somos nós e o inimigo que nós temos. Esses são os culpáveis. Porque talvez eu dei chance para o meu inimigo. E então o meu inimigo veio e ele veio bater contra mim e ele me venceu. E agora Deus virou o meu inimigo porque Deus se afastou de mim, porque ele ficou enraivecido porque eu desisti, porque eu desanimei. Nós não temos que fazer isso. É muito triste isso. E vamos ver o que Moisés disse para Josué, ou Josué disse para o povo, melhor, em Josué 1:9. Depois de Deuteronômio, segue Josué. No capítulo 1, no verso 9, quais foram as palavras de ânimo que Deus disse para Josué quando ele pegou o cargo de ser líder do povo, porque Moisés já tinha se apresentado diante da presença do Senhor e ele não ia mais trabalhar. Aqui no verso 9 diz: Não te mandei eu? Tá, mas no verso 8, ele disse: Não se apartará de tua boca este livro da lei, mas meditarás nele de dia e de noite, para que cuides de fazer tudo o que nele está escrito. Porque então tornarás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque naquele livro da lei, Deus tinha escrito pela mão de Moisés tudo o que o povo tinha que fazer para agradar a Deus e para as grandes promessas que ele tinha feito fossem cumpridas, pudessem se cumprir para o futuro. No 9, então, ele disse: Não te mandei eu? Esforça-te, ele disse para Josué. Esforça-te e sê valente. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nos momentos difíceis da tua vida, onde você estiver, Deus vai estar contigo. Ele nunca vai te desamparar, ele nunca vai te abandonar. Deus vai ficar sempre do seu lado, ele vai te ajudar. Porque daqui para frente você vai ter que lutar contra muitos líderes e reis e povos poderosos, pessoas muito corajosas e fortes fisicamente. Você vai ter que lutar contra eles, mas Deus vai ficar contigo. Não desiste, Josué.
Foi o que o Senhor sugeriu para ele. Deus disse para ele: Eu vou ficar do seu lado e eu vou te prosperar, vou te abençoar. São promessas muito formosas que Deus fez para Josué. E a mesma coisa é o que Deus fala para nós, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Deus não morreu. Deus fala hoje, Deus se manifesta hoje, e o Espírito Santo tem enviado ele para que ele nos revele, nos ensine, nos oriente, possa nos corrigir para muitas coisas. Tudo é feito por aquele mestre formoso na nossa vida e ele faz promessas maravilhosas para nós e nós temos que cumprir com ele e não desistir. Então, isso aqui é para os que querem desistir, para vocês continuarem em frente e tomara que o Espírito Santo consiga dar ânimo em vocês. E agora vamos para os Salmos, para o livro dos Salmos, no Salmos 27. Salmos 27, 13. É um Salmos, diz aqui que é um Salmo de Davi, mas quando Davi, ele abria a boca para cantar para Deus, ele era inspirado pelo Espírito de Deus, então, na verdade, era o Espírito de Deus falando pela boca de Davi. Até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, falava pela boca de Davi. E por causa disso, nós achamos nos Salmos expressões tão maravilhosas que enchem a nossa alma, fazem o nosso espírito se arrepiar, o nosso espírito. Salmos 27, 13 diz: Tivesse eu desmaiado. Aqui o Senhor falou, o Senhor Jesus Cristo falou sobre ele mesmo. Pela boca de Davi, no verso 12, diz: Não me entregues à vontade de meus inimigos. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, o nosso Deus, que se fez homem para virar um ser humano chamado Senhor Jesus Cristo, e quando ele esteve na terra, o inimigo poderoso veio tentar ele, provar ele, testar ele, colocar armadilhas para ele, tentações, e o inimigo poderoso queria conseguir fazer ele desistir, fazer a parte humana do Senhor se desanimar. O inimigo achou que ele ia conseguir fazer a parte humana dele desistir, desanimar. Ele achou que poderia vencer o Senhor desse jeito. E por causa disso, o Senhor Jesus disse para o Pai Celestial: Não me entregues à vontade de meus inimigos. O diabo, com todos os seguidores dele que tinham possuído, naquela época, aos líderes e aos governantes da Judá, de Israel, as pessoas do Império Romano, o diabo tinha possuído todos eles e eram eles quem dirigiam e governavam o povo, e o povo ficava reprimido embaixo deles, escravizados pelo diabo. E quando o Senhor começou a pregar, aí então levantaram um monte de inimigos contra ele, pessoas do mesmo povo dele, da linhagem dele, do sangue dele, levantaram contra ele, porque o inimigo possuiu todos eles. E aí eles tentaram atacar a parte humana de Deus. Por causa disso, ele pedia: Não me entregues à vontade de meus inimigos, porque se levantaram contra mim testemunhas falsas, e os que respiram não ar, mas crueldade e a vontade de machucar os outros. Porque buscavam ele para matar ele, para apedrejar ele, para fazer muitas coisas que acabassem com ele. Todos eles enraivecidos e cheios de raiva contra o Senhor, que estava se manifestando feito ser humano. Eles tentavam acabar, destruir a parte humana dele. E por causa disso, ele tinha que ficar pedindo para Deus força, fortaleza para a parte humana dele só. E no 13 diz: Tivesse eu desmaiado, se não cresse, que veria a bondade do Senhor. Aquela parte humana dele agiu feito um ser humano normal.
E aí então ele teve que ter fé, ele teve que ser obediente, se sujeitar, se submeter. E desse mesmo jeito, ele se testou para ver se, como ser humano, ele poderia obedecer e se sujeitar à vontade de Deus. Ele quis testar isso nele mesmo, para desse jeito conseguir colocar fardos nos seres humanos ou tirar fardos dos seres humanos, os fardos que eles não poderiam levar, ou sofrer, ou aguentar. Como ele viu que dava como ser humano para tolerar, aguentar, sofrer, passar por essas coisas, então por causa disso, ele permite que o inimigo coloque em nós diferentes fardos e armadilhas, porque ele sabe que nós vamos conseguir resistir, levar elas com fé, com oração, acreditando no Senhor, amando o Senhor. Sem desistir, sendo firmes sempre, corajosos na presença do Senhor. Então ele diz: vocês conseguem, vocês vão conseguir, vocês conseguem. Então por que vocês vão desistir se vocês realmente conseguem? Vocês conseguem lidar com essas circunstâncias, mesmo sendo difíceis, sendo ruins. Não desistam, não fiquem desanimados. Levanta, se esforça, segue em frente, porque eu vou te ajudar a vencer o inimigo que está vindo contra você. Então, por causa disso, ele diz: tivesse eu desmaiado, se não cresse que veria a bondade do Senhor. Ele teria desmaiado na terra dos viventes, o Senhor falava, na terra dos viventes, na terra dos seres humanos, porque ele virou ser humano e começou a agir feito ser humano. E então ele disse: realmente temos que acreditar e ter fé e ter certeza, ser firmes, ser corajosos, porque se não fizéssemos isso, nenhum de nós ia conseguir passar pelas provas, mas dá para passar. Foi o que o Senhor viu e ele disse: dá para fazer, vocês vão conseguir fazer, vocês vão conseguir passar, então não desistam. Por que vocês querem desistir quando vem uma doença, ou quando vem um acidente, quando um parente de vocês morre, quando vem uma calúnia contra vocês, ou quando vocês são levados presos injustamente? Por que vocês têm medo? Deus não tem poder para tirar vocês de lá? É claro que tem. Então, por que vocês têm medo? Por que vocês têm temor? Por que vocês querem desistir? Por que vocês ficam desanimados? É isso que o Senhor quer que nós pensemos e façamos, que fiquemos fortes. Ele quer que nós sigamos em frente e que nós sejamos corajosos. O que diz em Isaías 42? Nós vamos ver o que diz Isaías 42. No verso, nós vamos ler desde o verso 1 até o 4 de Isaías, onde diz: Eis aqui meu servo, eu o sustentarei. Vamos lembrar que o profeta Isaías, na época dos reis de Israel, antes que a Jerusalém fosse destruída pela Babilônia, Deus enviou o profeta Isaías com muitas mensagens, mas essas mensagens para o povo, na verdade, eram profecias para o futuro, para os dias vindouros, para a vinda do Messias, do Salvador. E por causa disso, no 42, falava, era na verdade sobre aquele futuro, sobre aqueles dias vindouros, que na verdade já se cumpriu, e hoje nós estamos desfrutando desses dias vindouros, daquele futuro, do que nós vamos ler. Nós já estamos desfrutando, mas como nós vamos ler, a leitura aqui fala sobre o futuro. Eis aqui meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. O Pai falando do Messias, do Salvador que ele ia enviar. E ele estava muito feliz com ele. Diz aqui: pus sobre ele o meu espírito. Ele anunciará a justiça das nações, porque ele ia fazer a justiça, ele ia ensinar o caminho da verdade, e ele ia trazer a justiça. Diz aqui: não gritará e nem levantará sua voz. Eram as características dessa pessoa que ia virar um ser humano. E, além disso, essa pessoa, ela não ia desistir nunca. Diz aqui: não gritará e nem levantará sua voz.
nem a fará ouvir nas ruas, quer dizer que ele não ia ficar pregando, fazendo. Ele não ia vender o poder dele. Ele ia fazer milagres e sinais e ele ia falar para as pessoas: não conta para ninguém, não é para ninguém saber. Mas se ele tivesse sido uma pessoa normal, um ser humano normal, que Deus fosse usar para fazer milagres e sinais e fazer todos aqueles prodígios, ele ia chamar imediatamente todos os jornalistas e as redes sociais para todo mundo ficar sabendo o que ele tinha feito e o que ele era. Mas o Senhor, ele não fazia isso, é o que diz na Bíblia. Não gritará e nem levantará a sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. Tudo o que ele fosse fazer, ia fazer no privado, em segredo. E aí as pessoas iam depois contar o que elas recebiam do Senhor. Por quê? Porque ele ia fazer um trabalho tão fiel, um trabalho de se submeter a Deus, tanto que a parte humana dele nunca ia desistir, ia só trabalhar e funcionar naqueles dias. Diz aqui também: não se cansará nem desmaiará, não se cansará nem desmaiará, até que a justiça seja estabelecida na terra e as ilhas, que eram os gentios, e as ilhas ou gentios esperarão seus ensinamentos. Os ensinamentos que ele ia trazer, uma lei nova, uma lei que ia vir junto, aquela lei que Deus deu para Moisés nas tábuas de pedras, aquela lei ia vir junto do Espírito de Deus, ia vir reforçada com reforços. Por causa disso, é que ele falava que iam esperar seus ensinamentos, mas ele não ia cansar nem desmaiar. E por causa disso, Deus fez as promessas maravilhosas com esse ser, engrandeceu ele, e todo mundo conheceu ele, muitos conheceram ele no mundo todo, porque ele nunca desistiu. Ele disse: eu não desmaiei, eu não cansei, eu não desisti. Então vocês também conseguem. Ele disse para as pessoas: me sigam, porque as obras que eu faço, tudo que eu tenho feito, vocês vão fazer e vão fazer ainda maiores coisas do que eu tenho feito. Vocês vão conseguir fazer. Porque eu provei, eu testei e realmente dá para fazer, dá para seguir em frente, dá para ser firmes e corajosos e dá para chegar no objetivo, dá para ser perfeitos diante de Deus, dá para ser retos e para viver uma vida com Deus, dá para ganhar a salvação. Dá para uma pessoa na sua vida saiba e conheça que tem a vida eterna. Dá para ser feito. Porque não temos que desistir, temos que chegar no objetivo. Os seres humanos conseguem. O Senhor mesmo comprovou. E ele, nas promessas que o Pai fez, ele cumpriu. Porque o Senhor, quando ele cumpriu tudo aquilo feito ser humano, quando ele cumpriu a lei feito ser humano, ele ganhou todas as promessas que o Senhor tinha feito, Deus tinha feito para os seus seguidores, para eles desfrutarem. E são eles quem desfrutam hoje. E vamos para o Novo Testamento em Lucas, no livro de Lucas 18. Lucas 18, no verso 1, nós estamos aprendendo como não desistir. Nós estamos aprendendo como não ficar desanimados, não cansar, não ficar aflitos. Quando vêm os dias ruins, quando vierem os momentos difíceis, as tribulações, quando vierem as perdas que não dá para voltar a ter, sejam humanas ou materiais ou físicas, de qualquer tipo, quando vierem todos esses momentos, não é para desistir, é para seguir em frente. É para continuar confiando e acreditando em Deus, porque a promessa dele é que ele vai ficar do nosso lado, que ele vai ficar conosco, que ele não vai nos deixar, que ele não vai nos abandonar. São essas as promessas do Senhor. Então, por que nós vamos desistir?
porque você se sentiu sozinho. Você se sentiu sozinho, abandonado, sem ajuda. Então, fez falta para você segurança. Fez falta para você ser mais firme e você tinha que ter confiado. Você se esqueceu que Deus estava tão perto de você e que Deus poderia ajudar você. Mas primeiro você quis desistir, voltar atrás e depois, então o Senhor vai se afastar e você vai perder as suas promessas. Mas aqui em Lucas 18:1, o Senhor disse, o Senhor Jesus aqui ele pregou o seu evangelho, ele pregou as boas novas, ele pregou o reino dos céus. E diz aqui que ele falava sempre com parábolas, para que não fosse muito fácil, muito simples para os rebeldes entender e compreender a doutrina. E para que não fosse tão fácil para eles se arrependerem e falarem, eu acredito, porque daí Deus ia ter que abençoar eles sem eles merecerem. Então o Senhor disse para eles ter que se esforçar, para ter que esforçar o entendimento deles, para entender a doutrina, então eu vou falar com eles por meio de representações, de parábolas, de ilustrações. Diz, Jesus também lhes referia uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Então, aqui o Senhor também quis dar um ensinamento que, para não desistir, nós tínhamos que estar constantemente orando. Porque quando as pessoas não oram constantemente, elas viram materialistas. A carne delas, a vida delas começa o materialismo dentro da alma delas, um pessimismo, e elas começam a desconfiar. Aí vem a angústia, a aflição, aí vem tudo de ruim, vem sentimentos muito ruins na vida da pessoa por ela não orar. Então, aí ela vira materialista, ela começa a desconfiar, ela fica aflita, ela fica neurótica, histérica, começa a se irritar frequentemente, começa a brigar e ter discussões, e ter raivas, rixas. A pessoa vira aquilo quando ela não ora constantemente. Então, a pessoa, ela vira materialista. E aí vem a prova, vem a tribulação, enquanto ela está nesse estado, e aí então ela desiste de vez. Aí vem o desânimo, a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Por causa disso, o Senhor disse que era para orar sempre e não desfalecer. Quando a pessoa ela ora, especialmente quando um homem e uma mulher, ela já têm o Espírito Santo, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, é ainda mais fácil eles conseguirem orar constantemente quando eles oram. Talvez o Espírito Santo vem e inspira a pessoa e ela começa a falar em línguas, ou o Senhor até dá profecia para ela por ela mesma, e ela profetiza para ela mesma, Deus fala com ela, e a pessoa então ela consegue voltar a animar, a ter força, ela começa a ter fé, segurança, otimismo, e ela consegue seguir em frente com coragem, ela consegue novamente ter energia espiritual, ela volta a ter ânimo. É o que acontece com as pessoas quando elas oram. Mas quem não recebeu ainda o Espírito Santo, não fiquem preocupados, fiquem tranquilos, orem para Deus dar para vocês o Espírito Santo. Mas vocês têm que afastar tempo para orar, para Deus fortalecer a alma e o espírito de vocês, porque a carne é muito fraca. E a carne, o corpo, deixa tudo, materialismo, arrasar ela. Então, a oração é importante. Confiar em Deus e pedir para Deus é importante. Para o que nós oramos? Para falar, Senhor, olha o problema que eu tenho, a tribulação, a dificuldade, olha que eu estou aflito, eu estou triste, eu estou tendo muitas brigas, olha as pessoas ao meu redor, a minha família, eles não me entendem, eu fico brigando com eles, eu tenho leads pendentes. E aí o Senhor, ele fica atento para resolver o seu problema.
Mas se as pessoas elas não orarem, elas vão desistir, vão acabar desistindo. E o Senhor disse: é melhor orar e não desfalecer. E o Senhor deu um exemplo para eles ao respeito da oração. Disse para eles que a necessidade de orar sempre e não desfalecer. E deu um exemplo para eles de alguém que tinha acontecido uma coisa para eles. Por exemplo, se vocês não oram, vocês vão desistir, vão desfalecer. Mas se vocês orarem, vocês sabem o que vai acontecer? É o que aconteceu com uma pessoa. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem, nenhum homem. Também havia naquela cidade uma viúva, a qual ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra meu adversário. Com certeza, o adversário era alguém que tinha roubado os bens dela. Então ela pedia para ele fazer justiça. Mas o juiz não quis por algum tempo, ele não quis fazer justiça para aquela mulher, não quis ouvir ela. E diz. E o juiz disse: Eu não tenho temor de Deus e eu não respeito nenhum ser humano. Contudo, porque esta viúva me molesta, quer dizer, ela me chateou, eu tô cansado de ver essa mulher aqui me pedindo justiça. Eu não quero ver ela mais, eu não quero ver ela nunca mais, então eu preciso fazer justiça para ela ir embora e nunca mais voltar. Então ele disse: Far-lhe-ei justiça, para que não continue e me esgote a paciência, foi o que o juiz disse. Então o Senhor disse para eles: Vocês viram o que aconteceu com aquele juiz e aquela mulher viúva? Ele disse: Eu ouvi o que disse o juiz injusto. Acaso Deus o juiz disse que ia fazer justiça para ela porque ela já tinha esgotado a paciência dele, então ele fez justiça para ela ir embora. E o Senhor então disse para as pessoas: Então, se vocês orarem para Deus, se vocês todos os dias ficarem orando para Deus, o Senhor ele também vai falar a mesma coisa que o juiz. Eu vou fazer justiça porque eu já cansei de ouvir todos os dias a mesma coisa. Todos os dias ela fica pedindo a mesma coisa, então eu vou cumprir para ela, vou resolver o problema dela para ela não me incomodar mais. É o exemplo que o Senhor disse para eles no verso 7. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Dia e noite. Vocês percebem, irmãos? Nós temos que meditar no Senhor, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que pensar em Deus sempre, dia e noite, diz aqui. Alguém poderia dizer, mas como que eu vou fazer para orar o tempo todo se eu não vou ficar em casa? Onde você estiver, no lugar onde você for, feche os seus olhos e ora para Deus, pensa nele. No lugar onde você estiver, pensa em Deus. E diz: Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Embora Ele pareça demorado em respondê-los? Não, ao invés de desanimar, de desistir, confie em Deus, ora para Deus, porque então Deus vai responder para você do jeito que aquele juiz fez com a mulher viúva. Porque não é para desistir. Mas se a mulher tivesse desistido, então ia ficar desse jeito, ela ia ter perdido tudo o que era dela. E o adversário, o inimigo dela, ia ter tirado dela mesmo aquilo. Se ela tivesse desistido, mas ela não desistiu, ela ficou lá constantemente pedindo para o juiz fazer justiça para ela. E aí então ele fez justiça no final. Então nós, para o nosso Deus, constantemente também, sem desistir, nós temos que orar e pedir e confiar, e Ele em algum momento vai fazer justiça. O 8 diz: Digo-vos que logo lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, diz aqui: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele vai achar fé, ele vai achar pessoas animadas, fortes diante da presença do Senhor, ele vai conseguir achar pessoas que confiem em Deus e busquem a Deus de todo o coração. O Senhor já estava profetizando que ia ser uma coisa difícil quando viessem os dias ruins no futuro. E esse futuro é o nosso futuro agora.
quando as pessoas não ligam mais para buscar a Deus, quando cada um faz o que quer fazer. É muito triste. É muito triste, mas nós, os que temos conhecido o caminho de Deus, nós que temos desfrutado das bênçãos dele, nós já sabemos como é receber a bênção de Deus e como é viver com Deus aqui no nosso coração. Então não vamos desistir, não vamos ficar desanimados, porque o Senhor, ele ficava vendo que no futuro as pessoas iam virar muito materialistas e ninguém ia se preocupar pela sua vida espiritual. Ninguém ia se preocupar em agradar ao Senhor. Mas nós não vamos ser desse jeito. Nós não vamos seguir os maus exemplos dos outros, das pessoas. Não. Nós temos que ser únicos, exclusivos, pessoas especiais para Deus. Então, vamos buscar em 2 de Coríntios o que o apóstolo Paulo quis aconselhar para nós. Qual o conselho dele em 2 de Coríntios, capítulo 4. 2 de Coríntios 4. Nós vamos ler desde o verso 1. Diz: Por isso, tendo nós este ministério, o apóstolo Paulo falava dele e dos outros apóstolos, que Deus tinha dado o ministério para eles trabalharem, para eles serem firmes, para eles continuarem em frente e não desmaiarem, não desistirem, para todas as pessoas seguirem os caminhos do Senhor. Ele diz: Por isso, tendo nós este ministério, segundo a misericórdia que temos recebido, não esmorecemos, antes renunciamos aos subterfúgios vergonhosos, sem andar com astúcia. Os subterfúgios vergonhosos são o pecado, sem andar com astúcia, nem adulterar a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade. Diz aqui que eles andavam, que eles não esmoreciam, quer dizer, eles não desistiam, eles andavam na manifestação da verdade de Deus. Recomendamos-nos a nós mesmos a consciência humana na presença de Deus. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, aqui ele falava como uma pessoa que não tinha desistido, mesmo depois dele ser quem ele era. Ele tinha perseguido a igreja, ele tinha perseguido os crentes. Contudo, Deus fez um chamado para ele e ele disse: Agora eu estou aqui na frente, pregando e ensinando sem desistir. Eu não vou desistir. Então diz: se nosso evangelho ainda está encoberto, entre os que se perdem está encoberto. Diz: aqueles que acreditamos no evangelho, o evangelho não está encoberto, ele não está escondido, está na luz. Na luz porque Deus já deu a luz para nós para ficarmos iluminados. O 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou os pensamentos dos incrédulos, os incrédulos que não quiseram acreditar nem confiar na palavra do Senhor. Para eles foi encoberto o evangelho do Senhor porque ele não quis dar para aquelas pessoas uma revelação plena do evangelho, porque eles foram nécios, rebeldes, incrédulos. Então, realmente, para eles ficou encoberto, escondido o evangelho. E diz que o Deus deste mundo, que é o diabo para eles, cegou os pensamentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então diz aqui que Cristo, o qual é a imagem de Deus, Cristo, aqueles incrédulos que não quiseram acreditar nele, as mentes deles ficaram nas trevas, pior do que estavam antes, porque eles não quiseram acreditar, aceitar aquela luz do evangelho da glória do Senhor. E no 5 diz: porque não pregamos a nós mesmos. Paulo também, ele quis destacar que eles não tinham desistido e nem iam desistir em qualquer momento do trabalho deles, da função, do ministério deles que Deus tinha colocado para eles trabalharem, porque eles queriam que todos os ouvintes, os crentes que ouviam, que eles estivessem também firmes, estivessem seguros, tivessem certeza para eles não desanimarem, nem desistirem, para eles não perderem as grandes promessas e bênçãos que Deus queria dar para todos os seus seguidores. Diz no 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor,
e a nós, como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações. Diz aqui, para o quê? Para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Era uma coisa difícil que eles acreditassem naquela época. Era muito difícil para eles acreditarem na face de Jesus Cristo, que era a manifestação do nosso Pai, do nosso Deus na terra. Ele estava se manifestando na face de Jesus Cristo, na parte humana do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, ele fez uma sugestão para eles, ensinou para eles que não era para nós desistirmos, porque é uma coisa difícil. Nós temos um inimigo poderoso que tenta bater contra nós para roubar a nossa fé, para roubar a nossa crença, a nossa paz que Deus tem dado para nós, para que nós desistamos. Ele diz, mas nós temos esse tesouro. O apóstolo disse, este tesouro, qual é o tesouro que nós temos no nosso coração? A luz do Evangelho, o conhecimento da doutrina do Evangelho puro de Cristo. Esse aí é o tesouro. Então ele disse, mas temos este tesouro em vasos de argila. E quais são os vasos de argila? É o nosso corpo, o nosso coração de carne. Esses aí são os vasos de argila. Nós somos vasos de argila. E o tesouro do Evangelho, da palavra do Senhor, da presença de Deus, do nosso Deus, nós temos ele aqui, nesse vaso de argila. É um tesouro. Então, por que nós vamos desistir? Por que nós temos que desistir? Percebam o tesouro que o Senhor deixou para nós. E no 8 diz que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Estamos em apuros, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aqui, ele também falou sobre esse inimigo, como eu disse para vocês, ele vem, tenta lutar contra nós constantemente, às 24 horas do dia. Ele fica tentando vir contra nós, nos machucando de um jeito ou do outro. Aqui o apóstolo, ele conta para nós as tribulações, as angústias que eles passaram, as perseguições, perseguiam eles para botar eles na prisão, para apedrejar eles, para matar eles. Às vezes, eles acabavam sofrendo pela natureza, eles não tinham comida, não tinham onde dormir. Muitas vezes, eles estiveram ao ponto de naufrágio. Então, eles ficavam expostos a muitas coisas. Contudo, Deus sempre ficou do lado deles, ficou com eles. Diz, perseguidos, mas não destruídos, porque Deus sempre ficou do lado deles, no 10, levando sempre no corpo por todas as partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, sempre somos entregues à morte por causa de Jesus. É claro, eles, como pregadores, estavam sendo perseguidos. Eles falavam, pregamos a Jesus e eles nos perseguem para nos matar. Mas para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós somos perseguidos, querem nos matar, mas Deus fica do nosso lado, nos guardando e nos protegendo. E como nós não desistimos e ficamos firmes, então o que o Senhor vai dar para nós? Ele vai nos dar a vida eterna. Ele vai ajudar a nossa carne, aquela carne mortal, para ela não continuar sendo uma carne mortal. Ele vai ficar do nosso lado sempre, nos ajudando para flutuar. Do que for, do ruim que houver na nossa vida, ele vai nos tirar de lá. Como eu disse para vocês, é o nosso inimigo que fica nos atacando. E diz, de maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Os apóstolos queriam dizer, nós, pregando o evangelho, sempre ficamos sendo perseguidos de morte, mas vocês que ficam ouvindo a palavra da vida eterna, vocês estão ganhando a vida, porque vocês estão acreditando, vocês vão estar firmes e seguros e vocês nunca vão desistir. Porque vocês estão ganhando a vida eterna que Deus oferece. Mesmo que nós sejamos perseguidos, vocês que vão triunfar. Eram essas coisas que eles estavam passando, que ele ficava falando aqui no momento deles. Mas para nós hoje,
Isso aqui não é oculto, não é estranho, não fica só na história, porque nós também vivemos as mesmas coisas, passamos pelas mesmas coisas hoje. Também sofremos perseguições, sofremos calúnias. O diabo usa, vocês percebem que o diabo usa os meios de comunicação, por exemplo, as redes sociais. Quantas vezes o diabo tem tentado usar os meios sociais, as redes sociais, para falar coisas contra mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, calúnias, que eu sou ruim, que eu sou o pior que existe. O meu inimigo fez isso. Então eu falaria que nem o apóstolo Paulo. Contudo, eu não desisto e eu não vou desistir jamais, porque eu conheço o meu Deus, porque eu conheço o Senhor e Ele está comigo e Ele me faz sair em frente, Ele me dá o triunfo e a vitória. Ele falou para mim: não se preocupa, eu vou te ajudar, porque eles não vão conseguir te machucar. Eles falam que eles vão fazer isso aqui com você, mas eu nunca vou permitir. Obrigada, Senhor, porque eu nunca desisti. Eu estou aqui firme no Senhor, porque Ele que tem me ajudado, tem me tirado dessas situações e deixou os outros envergonhados, porque nunca se cumpriu o que eles queriam tanto falar e fazer e descobrir. Então, nós percebemos as situações também. O nosso inimigo vem contra nós, mas então nós vamos acabar desistindo e ficando desanimados? Não. Conhecendo o Senhor, isso nos enche ainda mais de segurança, de fé, quando nós passamos por um momento difícil na nossa vida e Deus vem e nos ajuda e conseguimos vencer. Então, minha fé, ela cresce, a minha fé cresce muito no Senhor. E aí, então, eu tenho convicção para conseguir falar com alguém, falar: confie em Deus, confie em Deus. Porque Ele vai fazer as coisas, Ele que vai resolver. Não desiste, Deus vai te tirar dessa. Mesmo que for muito difícil o que você estiver passando, mesmo você falando, não tem solução, não dá para resolver, é impossível, mas para Deus não tem nada impossível. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. E diz: sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Mas tendo o mesmo espírito de fé, conforme que está escrito, criei, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. No 14. Sabendo que aquele que ressuscitou, quer dizer, o nosso Pai, ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. O nosso Pai vai nos ressuscitar se nós não desistirmos nem ficarmos desanimados. Ele vai nos ressuscitar no dia dele, no dia apontado. No 15, porque tudo padecemos por amor de vós, o apóstolo falava do que ele tinha padecido, para que a graça. Eu, irmãos, por exemplo, já vivi muitas tribulações na vida, mas eu nunca disse que eu vivi as tribulações por amor a vocês. Eu tenho falado, eu vivi todas as tribulações na vida porque eu amo a Deus. E o diabo tem inveja de mim, ele tem inveja de mim porque eu amo a Deus. Então, por causa disso, que ele fica me fazendo passar por tudo aquilo. E talvez vocês fazem parte da tribulação, porque com certeza também tem acontecido muitas coisas com vocês. Então acreditem e confiem em Deus, fiquem com Ele. Por que vocês vão desistir? Nós só temos que seguir em frente e sermos corajosos. E o que o apóstolo diz aqui no 16 diz: por isso não desmaiamos, mas ainda que nosso homem exterior, quer dizer, a parte física, o nosso corpo físico, se corrompa, o interior, o corpo espiritual que nós temos aqui, dentro do físico, o verso 16 eu vou ler de novo. Por isso, não desmaiamos, mas ainda, pelo contrário, que nosso homem exterior, nosso corpo físico, material, se corrompa, fique desgastado, porque, claro, nós vamos ficando velhinhos com a idade, então nos corrompemos fisicamente, mas o nosso corpo espiritual nunca vai envelhecer, nunca vai ficar corrompido. Fala o interior, o corpo espiritual, contudo, renova-se de dia em dia. Glória ao nosso Deus. É essa verdade de Deus. Aquele corpo é o mais importante. Porque com o corpo espiritual, que fala aqui no verso 16, com aquele corpo é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor.
No dia que esse corpo físico aqui, essa matéria, fique totalmente corrompida e morra, porque não vai resistir mais, o nosso corpo espiritual vai continuar existindo, a minha personalidade vai continuar viva, normal, e vai ir diante do Senhor. Bendito Senhor. E isso é o que Deus promete para nós, o que Ele prometeu. Mas nós não temos que desistir, não podemos desistir para nós conseguirmos receber essa bênção e obter esse triunfo na nossa vida. O 17 diz: porque essa tribulação momentânea nos produz uma medida que supera toda medida, um eterno peso de glória, não atendendo nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. A fé, confiar em Deus e acreditar em Deus, acreditar e confiar em tudo que Ele tem prometido para nós, porque nós não vemos fisicamente, mas conseguimos acreditar e sabemos que vai vir e que Deus vai ficar em nós. É isso que nós chamamos de fé, acreditar e aceitar aquilo que ainda não conseguimos enxergar nem tocar. Então diz: não atendendo nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. A vida eterna é o que nós não conseguimos enxergar, o que está no mais além. A Bíblia diz que é um mundo diferente, onde tem muitas coisas formosas e Deus está lá e nós vamos conseguir desfrutar dele. Então nós vamos lutar, sermos firmes, corajosos e não desistir para ganhar a vida eterna, para estar lá com o Senhor, para desfrutar daquilo que nós não conseguimos enxergar agora. E por último, vamos abrir em Efésios, aqui em Efésios 6, para ficar bem esclarecido o assunto de não desistir. E aqueles que tenham desistido, eu espero que, por favor, vocês tenham conseguido levantar de novo, que o Senhor levante vocês de novo, que vocês continuem em frente, que fiquem animados, que busquem a Deus. Em Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas o 10 diz: quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. É para vocês se fortalecerem no Senhor, no vigor de sua força, da força de Deus. Revesti-vos, ou é para vocês se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Como vocês conseguem enxergar, ele é o nosso inimigo às 24 horas do dia. É o nosso inimigo. E se vocês se revestirem e todos estivermos revestidos da armadura de Deus, então não temos por que ficar com medo. O verso 12 diz: porque não temos de lutar, não temos que batalhar contra sangue e carne, quer dizer, contra seres humanos, como as lutas que existiram nos primeiros versos, quando nós lemos que Moisés disse para o povo: vocês vão chegar na terra de Canaã e vão encontrar os reis das outras nações, aí vocês vão ter que brigar, lutar contra aqueles reis para possuir a terra. Vocês vão ter que lutar, mas Deus vai ficar com vocês. Deus vai ficar do lado de vocês, Ele vai fazer vocês ganharem a luta. Mas a luta que nós temos hoje não é mais com os seres humanos. Nós não vamos lutar contra nenhum povo, nem nação, contra as pessoas. Nós não vamos ter mais armas físicas para matar as pessoas. Nada disso. Nós não vamos fazer aquilo. Aqui Deus fala de uma luta contra o inimigo, às 24 horas do dia, com o exército que ele tem para vir contra nós, tentar nos machucar, nos prejudicar, colocar doenças, momentos difíceis, fome, pobreza, brigas, divórcios, separações, tudo aquilo são ataques que o inimigo tenta fazer contra nós espiritualmente, ataques espirituais, sem armas. Então, por causa disso, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque vocês têm que estar firmes contra as artimanhas do diabo, os ataques do diabo, para ninguém desistir. Porque não temos de lutar contra seres humanos, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Por exemplo, se nós formos falar de feitiços, amarrações e trabalhos, são mais um inimigo que os seres humanos temos. Os feitiços dos pais de santo, das mães de santo, o espiritismo, tudo que as pessoas usam para machucar os outros com trabalhos, aí então o diabo tenta vir com feitiços, com espíritos para nos tentar fazer maldade, para um espírito mal vir no nosso corpo, nos adoecer ou fazer o que o diabo quiser. Então, isso aí também é uma luta contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Nem vamos falar sobre os governantes, os líderes, a vida que nós temos normal. Os problemas e as dificuldades que nós acabamos tendo com as pessoas, nós vemos nos jornais as mortes, os homicídios, os estupros, os acidentes, os incêndios, tudo aquilo. Quem faz esses ataques? Porque esses são ataques que chegam na vida dos seres humanos. Quem faz? As potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso aí. Eles são os que promovem tudo de ruim que acontece conosco na humanidade. Esse vírus aqui, a pandemia, são espíritos. São espíritos. Todas as doenças incuráveis são espíritos. E a pobreza, a falta de trabalho, a falta de emprego, quando as pessoas adoecem da mente, quando elas acabam pirando, quando as pessoas falam, não, ela pirou, ela agora tem esquizofrenia ou tem alguma doença mental. Isso aí são espíritos ruins, maus, os ataques que o inimigo providencia contra nós às 24 horas do dia. Por causa disso, não podemos desistir, nós temos que buscar a Deus, nós temos que amar Ele e ficar sempre do lado dele, pegando na mão dele, para Ele sempre nos guardar, nos proteger de todos aqueles trabalhos e feitiços. E esse verso aqui vocês deveriam destacar e ler constantemente, que nós não temos de lutar hoje contra os seres humanos, mas é contra aquelas potestades. E aqui, se nós formos realmente analisar esse verso, com todas as coisas que acontecem na vida dos seres humanos, em nível de povos, nações, línguas, idiomas, raças, então nunca ia acabar. Nós nunca íamos conseguir terminar de analisar esse verso 12, porque íamos ter que falar também dos governos, íamos ter que falar das pessoas, daqueles que roubam, dos ladrões, as pessoas que. A máfia, o tráfico, tem tanta coisa. Tudo aquilo é a luta dos seres humanos constantemente. No dia, todas as pessoas lutar para ter dinheiro, então as ambições, quer ter muito dinheiro, quer ter o outro. E aí ela engana, aí ela faz estelionato, produto do quê? Do inimigo que nós temos 24 horas que fica provocando as pessoas com os espíritos ruins, provoca as pessoas para fazerem tudo aquilo. E aí então vira uma guerra, e é uma guerra constante, uns contra os outros, as invejas, as brigas, as vinganças, as raivas, o orgulho, tudo aquilo que é. É a guerra que nós temos 24 horas ao dia. Por quê? Para nos fazer desistir, mas nós não podemos desistir, porque se você desistir, você vai ficar no meio da guerra. E é uma guerra que nunca vai acabar. E você não vai ter ninguém para te proteger, para te ajudar. Então, temos que sermos firmes e fortes e andar no caminho do Senhor, andar da mão do Senhor, pegar na mão do Senhor, andar com Ele. No verso 13 diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos que ficar firmes, cingindo-vos com a verdade de Deus e vestindo-vos com a couraça da justiça de Deus. Para não desistir, para andar com Deus. É a única coisa que nós podemos fazer, é o que restou para o ser humano. Eu espero que o ensinamento de hoje possa ter ajudado todos, possa ter nos fortalecido.
que nós possamos progredir um pouquinho hoje na nossa vida espiritual. Tomara que Deus nos ajude, que Deus fique conosco, porque nós não queremos desistir e vamos orar ao nosso Deus para pedir para Ele que Ele nos ajude, porque nós não queremos desistir. Ninguém tem que desistir. Padre Santo, eterno Dios, poderoso Señor, nuestro Creador, nuestro Dueño, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eres nuestro compañero en todos nuestros caminos, en toda nuestra vida, en nuestras luchas. Tú estás con nosotros, eres nuestra sombra. Hemos creído en ti, confiamos en ti y deseamos seguir adelante sin desanimarnos, sin desmayar. Hemos conocido este camino precioso que tú nos estás trazando. Queremos seguir por él y queremos también recibir el poder del Espíritu Santo. Que todos tengan el poder del Espíritu Santo. Que todos tengan el don del Espíritu Santo. Que todos tengan y sientan la presencia de tu poder, de tu Espíritu. Que tú bautices con tu Espíritu a todos aquellos y aquellas que se prestan, que se han presentado delante de ti con un corazón dispuesto, diciéndote, quiero seguirte, Señor. Quiero creer en ti, confiar en ti y alabar tu nombre. Todas estas personas, Señor, que oran, que claman delante de tu presencia, no los menosprecies, no los deseches. Apiádate de cada uno. Escucha sus oraciones y sus ruegos. Escucha su clamor y ayuda a cada uno. Ayuda, Señor, porque hay muchos que no tienen cordura, que no pueden razonar, no pueden pensar, no pueden analizar, ni siquiera son capaces de coordinar sus ideas para orar delante de ti, porque no tienen esa capacidad porque el enemigo les ha robado esto. Pero tu misericordia es tan grande y tú, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia les vas a bendecir y los vas a libertar. Y vas a escuchar sus oraciones, o por lo menos tú vas a ver la necesidad de cada uno. Mira sus necesidades, Padre. Mira, Señor, las enfermedades incurables. Mira las enfermedades psíquicas. Aquellos espíritus malos que entran y poseen en los cuerpos de las personas y los enferman. Mira, Señor, aquella gente que está sufriendo, que tienen malformaciones en su cuerpo. La ciencia no conoce estas enfermedades, no puede hacer nada, pero tú sí puedes reprender esos espíritus malos, esas brujerías y esas maldiciones y libertar a las personas, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquella gente que sufre, porque hay mucha gente que está sufriendo, porque están cuidando a aquellos seres que están como un vegetal y que no tienen cordura ni razonamiento, no pueden hablar, porque los espíritus inmundos no les permiten hablar y por eso nos pueden expresar. Señor, mira todas estas necesidades, Padre. Hay tantas necesidades, Señor, que tú conoces y que se sale de nosotros poder enumerar una por una. Pero tú eres un Dios grande y poderoso. Eres el gobernador del universo, el creador y dueño de todo el universo. Nuestro Dios, tú mereces la honra, la gloria y la alabanza, y tu misericordia es tan grande, y por eso te pido, Señor, que escuche la oración, que escuche las peticiones y las necesidades de cada uno. Ayúdanos, Señor, para poder presentarnos delante de ti todos los días de nuestra vida. Meditar en ti, confiar y creer en ti y alabarte. Alabar tu nombre, glorificar tu nombre, cantarte, mi Señor. Honrarte. Ayúdanos, Señor, a hacer todas estas cosas. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Todas estas
peticiones y todas estas cosas las pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bendito e alabado sea el nombre del Senhor. Nós vamos cantar para o Senhor o coro 52, que chama A Igreja é Tua. E é a verdade. Tomara que o Senhor possa nos ajudar para não desistir. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Nós damos a honra e a glória para o nosso Deus e eu amo vocês com todo o meu coração e o meu desejo é Deus derramar chuvas de bênção sobre todos vocês. Amo vocês, mando muitos abraços e muitos beijos para as crianças também. Obrigada, Deus abençoe e até mais.